Antes de comprar qualquer suplemento de colágeno, você precisa ouvir isso. Porque talvez o que você esteja procurando em um frasco, firmeza, brilho, autoestima, não esteja apenas na sua pele, mas na maneira como você cuida do seu corpo como um todo. E o que eu vou te contar agora pode te ajudar a transformar sua aparência e sua saúde com algo simples, acessível e real. Quantas vezes você já se olhou no espelho e sentiu que algo mudou de um dia para o outro? Uma ruga nova, um vínculo mais marcado ao sorrir, ou aquela sensação de flacidez que parece chegar de surpresa. Às vezes, a gente tenta resolver o desconforto mudando a maquiagem, o creme, o filtro de luz, mas por dentro, a verdade continua ali. A pergunta é: quando foi que começamos a aceitar como normal a ideia de que estamos sempre nos perdendo, um pouquinho todos os dias? Eu sei que dói. Não é sobre vaidade, é sobre identidade. Sobre olhar no espelho e ainda reconhecer a mulher vibrante, confiante e cheia de vida que existe dentro de você, mesmo nos dias cansados. Só que com o tempo, a gente aprende a cuidar de todo mundo, menos da gente. É trabalho, filhos, casa, cobrança, culpa. O corpo avisa, a pele fala, o cansaço estampa no rosto aquilo que não conseguimos dizer em palavras. Mas existe um lado bonito nessa história. O corpo também responde quando é cuidado. Quando encontra descanso, nutrição e presença, ele floresce. E o que quase ninguém te contou é que o colágeno não é só sobre estética. Ele é sobre vitalidade. Sobre manter fortes as estruturas que sustentam você. Pele, articulações, ossos e até as artérias que fazem o seu coração pulsar todos os dias. A transformação começa quando entendemos que autocuidado não é luxo, é sobrevivência. E você não precisa gastar dinheiro com produtos caros para começar. Pequenas escolhas diárias consistentes podem devolver firmeza à sua pele, energia ao seu corpo e orgulho ao seu reflexo. Se você acredita que saúde, beleza e bem-estar podem caminhar juntas, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Aqui nós criamos uma corrente de autocuidado, informação segura e leveza. E quando você interage, essa mensagem chega a mais mulheres que também precisam desse acolhimento. Hoje, eu estou aqui para te entregar clareza, verdade e ferramentas práticas. E a primeira delas começa agora. Antes de construir colágeno, e antes de pensar na receita poderosa de 5 horários que eu vou te ensinar, você precisa descobrir quem está roubando o colágeno do seu corpo sem que você perceba. Eu prometo. Depois que você entender isso, tudo fará sentido. Talvez você já tenha vivido uma cena como essa. O despertador toca, você acorda cansada antes mesmo de levantar. Olha para si rapidamente no espelho e suspira. Não porque não gosta do que vê, mas porque percebe o peso de tudo o que está carregando. O rosto denuncia noites mal dormidas, a pele perde brilho, o corpo está rígido e a mente acelerada. Mesmo assim, você respira fundo, veste um sorriso e segue o dia como se nada estivesse acontecendo. E é aí que mora a dor silenciosa. Muitas mulheres acreditam que envelhecer por dentro e por fora é simplesmente parte da vida. Que fadiga, irritação, queda de autoestima e pele sem firmeza são consequências inevitáveis. Mas e se, na verdade, o corpo estivesse apenas pedindo ajuda? Não um creme milagroso, não uma promessa instantânea, mas cuidado genuíno. O mesmo cuidado que você oferece para o mundo inteiro, menos para si mesma. Quando falamos de colágeno, não estamos falando só de rugas. Estamos falando de energia, vitalidade, movimento, circulação, articulações, coração. E quando pensamos em tudo isso ao mesmo tempo, não é difícil perceber que o que mais nos afasta do autocuidado não é falta de vontade. É a rotina. São os prazos, os problemas, a cobrança por ser forte o tempo todo. Nos ensinamos a viver no ritmo do só mais um pouco, até que o corpo começa a cobrar a conta. Ansiedade, cansaço, pele sem vida, inchaço, falta de paciência, dores, pressão alta. Sinais que tentamos ignorar porque parar parece impossível. Mas existe um lugar entre o cansaço e a transformação. Um ponto de virada. E ele começa quando percebemos que cuidar do corpo não é egoísmo. É resgate. Não é sobre ficar perfeita. É sobre ficar bem. Não é sobre tempo sobrando. É sobre decidir que você merece alguns minutos do seu próprio dia. Hoje eu quero te convidar para algo simples. Antes de mergulhar nas responsabilidades, tire 60 segundos para você. Sente na beira da cama, feche os olhos, coloque uma mão no peito e outra no abdômen e respire profundamente 3 vezes. Não para relaxar,
mas para lembrar o seu corpo que ele existe e que você o reconhece. Esse pequeno gesto muda a química interna, reduz inflamação, desacelera a mente e envia ao seu sistema uma mensagem poderosa. Eu estou aqui. Não importa se a rotina é caótica, se a vida está pesada ou se você ainda não sabe por onde começar. A transformação nunca começa perfeita. Ela começa pequena. E essa respiração pode ser o primeiro tijolo de uma nova construção. Uma vida com mais energia, mais firmeza, mais brilho, por dentro e por fora. Com o passar dos anos, a gente percebe que o corpo não responde mais como antes. A pele não se recupera tão rápido, o cansaço chega mais cedo, a disposição vai embora sem aviso. Por muito tempo acreditamos que isso é normal, que não tem saída, que é só fazer o que dá até o fim dos dias. Mas existe algo importante que quase ninguém fala. O corpo envelhece por fora quando está sofrendo por dentro. A queda de colágeno não acontece apenas na pele. Acontece nas articulações, nas artérias, nos músculos, na circulação, nos ossos e também nas emoções. Quando a mente carrega demais, o corpo desaba. Você já reparou como nos períodos de estresse sua pele muda? Como ela perde brilho, como surge acne ou ressecamento, como o rosto fica mais pesado? Já percebeu como os ombros ficam tensos, a mandíbula trava, a respiração fica curta? O corpo tem a capacidade de contar tudo o que estamos tentando suportar sozinhas. Talvez você esteja passando por isso agora, tentando ser forte, mesmo quando tudo está pedindo pausa. Se isso toca você de alguma forma, conta nos comentários. Qual é o primeiro sinal que seu corpo dá quando você está esgotada? Quando enxergamos o corpo como um mapa emocional, tudo faz sentido. Não é só falta de colágeno, é falta de presença, falta de descanso, falta de gentileza consigo mesma. A pele perde firmeza quando a vida perde leveza. O colágeno diminui quando o corpo tenta se defender do excesso de cortisol e inflamação. Não é só o tempo que marca o rosto, é a intensidade com que vivemos sem respirar. Quantas vezes você já passou o dia inteiro no modo automático e, quando viu, nem lembrava se tinha almoçado com calma ou se bebeu água? Quando foi a última vez que você parou e perguntou ao seu corpo: como você está hoje? O mais impressionante é que o corpo responde rapidamente quando recebe cuidado. O sono melhora, a pele clareia, a digestão flui, a energia retorna. Às vezes não é um suplemento que está faltando, é um espaço seguro para existir sem cobrança. De manhã, antes de qualquer obrigação, experimente olhar para si com gentileza. Não para se avaliar, mas para se acolher. Quando você sente isso tocando seu coração, compartilhe. Qual pequeno gesto de autocuidado você sente vontade de incluir na sua rotina? Beber mais água? Dormir mais cedo? Fazer uma caminhada? Eu quero saber. A verdade é que a saúde não é só a ausência de doença. É presença de equilíbrio. É quando corpo e mente voltam a conversar. Quando a respiração deixa de ser urgente e volta a ser profunda. Quando o reflexo no espelho não mostra apenas aparência, mas também paz. E é nesse lugar que a transformação acontece. Quando a pele começa a refletir aquilo que você sente por dentro. Quando as células recebem o que precisam para se reconstruir. E quando cada escolha diária se torna uma forma silenciosa de amor próprio. Às vezes a vida nos ensina sobre o corpo nos momentos mais inesperados. Lembro de uma paciente que sempre chegava às consultas exausta, mas sorrindo. Aquele sorriso que tenta convencer o mundo de que está tudo bem. Ela dizia que não tinha tempo para cuidar de si, que a família e o trabalho vinham primeiro. Um dia, sentada à minha frente, ela suspirou com as mãos trêmulas e disse: eu não entendo. Eu durmo. Eu como. Eu sigo a rotina. Mas é como se eu estivesse sumindo devagar. Foi quando percebi que ela não estava falando só de cansaço. Ela estava falando de ausência de si. O corpo não desaba de repente. Ele envia cartas silenciosas. A pele perde firmeza. O cabelo afina. As articulações doem quando você se levanta. A respiração encurta. E um dia você percebe que o espelho não mudou. Foi você quem parou de se enxergar. Já reparou como nos momentos em que estamos equilibradas emocionalmente, o rosto ilumina, a postura muda, até o olhar fica diferente? O colágeno físico precisa de nutrientes, mas o colágeno emocional precisa de permissão para existir. É impossível construir firmeza no corpo quando tudo dentro está desmoronando. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. O corpo sabe quando você está presente. Quando você come com calma, ele absorve mais. Quando você respira fundo, ele relaxa. Quando você dorme com segurança emocional, o processo de reparo acelera. Já aconteceu com você de acordar renovada depois de uma noite de sono emocionalmente leve?
Ou de notar como sua pele muda quando você passa alguns dias em paz. O corpo fala a linguagem da sensação e responde àquilo que a mente acredita. Comenta aqui se você já sentiu isso na própria pele. Alguma vez sua aparência mudou quando você estava em paz? A virada acontece quando entendemos que saúde não é resistência, é harmonia. Não é aguentar tudo, é sentir as coisas sem se abandonar. E quando esse entendimento chega, algo se transforma de dentro para fora. A paciente daquela história descobriu isso quando, após anos dizendo que não tinha tempo, um dia acordou e percebeu que sua filha havia desenhado na geladeira uma mulher cansada, com a palavra mãe em cima. Não foi uma crítica, foi um pedido de amor. E aquele desenho feito com lápis de cera foi o suficiente para ela se enxergar de novo. Quando ela começou a reservar um pequeno espaço do dia para si, um banho mais longo, alguns minutos de silêncio, uma refeição sem culpa, o corpo respondeu. A firmeza voltou, não de uma vez, mas como quem retorna para casa. A pele clareou, o olhar brilhou, a energia renasceu. Ela não se tornou perfeita, apenas inteira. E quando o corpo encontra espaço para se reconstruir, ele faz. Porque ele nunca esteve contra você. Ele só estava esperando por você. Existe um momento, no processo de autocuidado, em que o maior conflito não é com o mundo lá fora, mas com aquilo que sentimos aqui dentro. O medo de falhar, a culpa de parar, a ideia de que cuidar de si é perder tempo. Passamos anos tentando ser fortes, até que o corpo revela que a força também cansa. A vida corre, a rotina exige, e a gente aprende a sobreviver. Mas sobreviver não é viver. E o corpo entende a diferença. Talvez você tenha acreditado que era tarde demais para se olhar com mais carinho. Talvez tenha pensado que não valia o esforço. Talvez tenha tentado recomeçar, mas uma voz interna, muitas vezes moldada por anos de cobrança, dizia que você não merecia pausa. E ainda assim, você está aqui. O simples fato de buscar conhecimento, de querer se sentir bem, já é uma prova de amor próprio que poucos reconhecem. Nem sempre percebemos quando começa a cura, porque ela surge de forma suave, como uma respiração mais profunda depois de dias em apneia emocional. Quando entendemos que autocuidado não é egoísmo, mas um retorno à nossa essência, algo se reorganiza. O coração pulsa com mais presença. A pele volta a conversar com a luz. As emoções, antes sufocadas, encontram um canto seguro para descansar. O colágeno que sustenta o corpo é o mesmo que sustenta a tua autoestima. Ele forma pontes invisíveis entre a saúde física e a paz interior. Você não cuida do seu corpo só para se ver melhor no espelho, mas para sentir orgulho de quem ele carrega todos os dias. Você. Respira um pouco. Sente o próprio peito subir e descer. Perceba que existe vida se movendo dentro de você, mesmo quando tudo parece parado. Existe cura acontecendo enquanto você dorme. Existe reconstrução mesmo nos dias silenciosos. O corpo nunca desiste. Ele apenas espera que você volte para ele. A boa notícia é que ele responde rápido. Um hábito saudável hoje pode ser o início de um caminho inteiro de transformação amanhã. Então, aqui está a sua primeira escolha consciente. Amanhã cedo, antes de qualquer obrigação, dedique 5 minutos apenas para cuidar de você. Pode ser um copo de água com atenção, um café tomado em silêncio, uma respiração lenta enquanto o sol toca sua pele. Não é sobre tempo, é sobre presença. Comece pequeno, mas comece por você. O corpo agradece, a mente acalma e a pele brilha. Porque toda vez que você escolhe se amar, a vida encontra um jeito de florescer, de dentro para fora. Sabe, a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes é o corpo que fala, às vezes é o coração que grita, e quase sempre a gente só aprende quando para. Por muitos anos, eu mesma confundi autocuidado com egoísmo. Achei que descansar era perda de tempo, que sentir era fraqueza, que o mundo só seguiria em frente se eu sacrificasse partes de mim pelo caminho. Até que um dia o cansaço não pediu licença. Ele simplesmente chegou. E ali, no silêncio que a exaustão impôs, eu entendi. Saúde não é só o que um exame mostra. É o que a alma sente quando o dia termina. Lembro da primeira vez que eu realmente me escutei. Não porque eu queria, mas porque eu não conseguia mais fugir. Eu desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Chorei pela força que eu tentava provar, pelos limites que ignorei, pela mulher que eu era, e que estava sumindo dentro de mim. Foi simples, tão simples que eu achava impossível. Mas foi libertador. Aquele momento mudou tudo, porque ali eu entendi que o cuidado começa quando a gente se permite existir.
Quando você aprende a se ouvir, algo muda. O corpo responde, a mente desacelera, o coração encontra um ritmo novo. A transformação não acontece da noite para o dia, e não precisa. Ela começa no instante exato em que você decide que merece paz. Não perfeição. Não controle. Paz. Não existe fórmula mágica, mas existe prática. Gentileza consigo mesma é treinada, escolhida, repetida. Respirações profundas para lembrar ao corpo que ele está seguro. Água para hidratar suas células e sua energia. Sono para reparar o que você não vê. Movimento para destravar o que ficou preso. Silêncio para ouvir o que importa. Escrever o que sente, respeitar o que o corpo pede, parar quando preciso, celebrar pequenos progressos. Tudo isso constrói saúde real. A cada escolha consciente, você se aproxima de uma versão sua mais leve, mais viva, mais inteira. Fecha os olhos por um segundo e imagina. Acordar um dia e sentir que, finalmente, o seu corpo e a sua mente estão do mesmo lado. Sem briga, sem cobrança, sem guerra interna. Apenas parceria. Caminhar com gentileza ao invés de empurrar a vida com força. Esse é o verdadeiro equilíbrio. Quando o autocuidado deixa de ser obrigação e se torna amor. Se esse vídeo tocou você, mesmo que só um pouquinho, é porque talvez você também esteja pronta para esse recomeço. Cuide de você com o mesmo carinho que você oferece aos outros. E se você quiser continuar essa caminhada comigo, se inscreva no canal, curta esse vídeo e me conta nos comentários. Qual é o passo, mesmo que pequeno, que você escolhe dar pela sua saúde emocional hoje? Eu vou amar caminhar com você, um gesto de autocuidado por vez.